Annelise, empresária farmacêutica, estará conosco hoje. Ela aumentou o faturamento da sua empresa em 60%. Ajustes na equipe, criando regras, e hoje ela vai nos contar tudo, como é que foi que isso aconteceu. Empresário, chega de ser refém da sua própria equipe. A sua empresa cresce, você precisa de mais pessoas. Caso contrário, se você continuar sozinho, você não é empresário. Aí você não passa de um empreendedor. Nada de errado, mas é que o empreendedor dificilmente ele consegue parar de trabalhar e a tua empresa continuar faturando. Então é muito importante que você tenha essa consciência de se tornar um empresário, dando empregos, oferecendo oportunidades, mas não para todo mundo, para a pessoa correta. Essa é a ideia. Conta pra gente, como é que começou a tua vida de empresária? Você sempre foi empresária? Em algum momento da sua vida você já trabalhou como empregada? Ou você sempre foi empresária? Como é isso? Eu trabalhei como professora na universidade, era substituta, né? Quando vim aqui para São Paulo, comecei a trabalhar na Zona Norte, em uma farmácia de manipulação, pequenininha, né? Não vendia quase nada, daí fui lá, fui visitar médico, fui visitar clínica, ia com o meu carro mesmo, consegui fazer a farmácia crescer. Daí a farmácia do lado me contratou, né? Uma farmácia maior me contratou, melhorou meu salário. Fui de novo, eu comecei a fazer a farmácia crescer. E o meu marido, quando viu que já estava na segunda farmácia crescendo bastante, a manipulação, né? A rua que ele sobe para ir para o escritório dele tinha uma farmacinha abandonada lá, escurinha. Ele entrou e falou se queria, que podia comprar, se queria vender a farmácia. A empresária ela tinha herdado a farmácia de um farmacêutico que tinha falecido, não sabia o que fazer com a farmacinha, literalmente estava vazia, assim, só tinha o histórico dos Abandonada. clientes. Daí a Uhum. gente começou, pagamos acho que em 5 anos a farmácia, né? E começou a crescer. Então tinha 3 pessoas, eu, uma técnica e um segurança. E hoje somos 98 pessoas aqui em São Paulo, mais Cuiabá, mais Brasília e agora abrindo em Salvador. Uau, um tanto de gente bom, né? Um tanto de É, gente bom. e Porque também onde. Oi. proporcionalmente dor de cabeça, né? Até te Sim, conhecer. é exatamente o que eu ia falar, porque onde tem pessoas começam os atritos, né? É, Então, quando a gente está sozinho, a gente trabalha demais, a gente se cansa demais, mas a gente tem que resolver tudo e não tem, né, para onde colocar a culpa. Começamos a contratar pessoas e começa também a dor de cabeça, infelizmente. Mas você sabe, Annelise, que isso que você falou, uma boa parte dos problemas que a gente tem com os empregados e os empresários têm é que muitas vezes eles acham que o empresário, né, ele acha que o empregado é igual a ele. Que nem você exato. disse, eu colocava meu carro, eu visitava cliente, eu abri e fiz a empresa crescer, né? E aí você acha que você vai contratar alguém, a pessoa vai pegar o carro dela, vai visitar É. cliente, vai trabalhar até tarde, vai ficar olhando nas redes sociais se tem alguma oportunidade para crescer a empresa, se tem algo mais que possa fazer. Então, esse é o primeiro erro que a maioria, né, dos empresários comete. Achar que aquela pessoa que ele vai contratar vai ser igual a ele, né? Vai Uhum. ser igual a ele, mas não é. Mas Não tem aquela veia empreendedora, né? Mas também não é de todo ruim. Como você mesmo falou, se a gente começa a treinar a pessoa e direcionar ela, essa pessoa que não tem uma veia empreendedora é uma pessoa que tem grandes chances de ficar contigo por muitos anos, né? Uma uhum. empreendedora, ela vai ser que nem eu. Eu fui embora da farmacinha lá que eu trabalhava. Pois é. Mas, e tá tudo bem, né? E E tá tá tudo tudo bem. bem. E tá tudo E, bem co- se ela e for embora. como você falou, eu deixei um bom legado lá e fui empreender em outro lugar, mas o que eu fiz lá ficou, né? Sim, aquilo que você fez com que a empresa crescesse, aquilo fica. Aquilo fica. Só que muitas vezes o empresário ele quer que a pessoa fique para sempre, ele tenta segurar a pessoa, segurar a pessoa. Não adianta. Se a É, pessoa vai crescer, ela vai sair, tá tudo bem. Mas aquilo que ela deixou de crescimento na tua empresa, aquilo é teu. O dinheiro que ela colocou no teu bolso é teu.
Então a Annelise fez a farmácia crescer e depois ela saiu, mas todo o lucro e o crescimento que ela trouxe, a empresa ficou com ele. Uhum. Agora, cabe ao dono da empresa contratar outra pessoa à altura. Mas quando a gente acha que todo mundo vai ser assim, aí a gente fica frustrado, né? Porque muitas vezes o Verdade. empregado vai ser apenas o empregado e tá tudo bem também. Porque a gente precisa também de pessoas que estejam dispostas a cumprir o seu horário, a fazer muito bem feito aquilo que precisa ser feito e não tem espaço para todo mundo ser líder. Não É, dá para todo mundo ser exatamente. cacique. Às vezes eu vejo o empresário aí fala assim, não, porque a pessoa tem que ter comunicação, liderança, tá. Onde você vai pôr tanto líder? Você não Verdade. tem tanto espaço para líder. E as pessoas têm características diferentes de personalidade. Tem gente que gosta de ficar quietinho, fazendo seu trabalho. Tem pessoas que não querem correr risco. Tem gente que odeia mandar, odeia ser É. líder, que quer ficar ali, me deixa em paz fazendo meu serviço, daqui eu vou para minha casa. Quer ficar com a família, não quer estudar. Tem gente que quer estudar, tem gente que não quer. Eu acho que quando a gente começa a respeitar mais, né, essas diferenças e começa a montar a nossa equipe muito mais baseado naquela tarefa que tem que ser realizada do que em querer resolver todos os problemas do mundo, querer que todo mundo seja empreendedor, que todo mundo vire líder. Não, tem pessoas que não querem. Eu acho que aí a empresa ela passa a ter um resultado melhor, né? Mas É conta para mim, verdade. quando você começou lá naquela farmacinha lá, aquela pequenininha, feinha, desgastada, Não é? como foi esse processo, mulher? Que bacana. Não é? Foi muito bom, porque assim, eu trabalhava em outro ramo, né? Que farmacêutico tem vários ramos. Então, eu trabalhava mais em laboratório, em microbiologia, parasitologia. Eu fiz um curso de cosmetologia e daí fui empreender aqui em São Paulo. E daí, o interessante é que quando eu fui para essa farmacinha pequena, foi a chance de eu praticar. Se eu entrasse em algo muito grande, eu acho que eu levaria um susto. Então, ali eu tinha tempo para estudar, porque eram poucas fórmulas no começo, né? E daí eu comecei a explorar, a fazer essa base aqui está muito oleosa, olha, eu estudei isso aqui, começamos a fazer, a melhorar, né? Melhorar a produção de cápsula, melhorar os cremes, os filtros, e daí eu consegui adquirir esse conhecimento que eu não tinha tanto, né? Eu tinha em outra área, não tinha nessa. Por isso que a gente foi crescendo. E esse ramo meu precisa de muita atualização. Tanto que hoje eu faço isso com os meus técnicos e com os farmacêuticos. Eu gasto um bom dinheiro com cursos para eles. Eles vão para Campinas, a maioria vai para Campinas, que lá tem duas empresas bem especializadas em manipulação. E vão e ficam em hotel. É um dinheiro alto, mas vale a pena. E porque eu passei por isso, sabe? Só que na época eu Uhum. pagava do meu dinheiro, né? Bem diferente, né? Bem Então, mas isso diferente. tudo é que te levou a ser a empresária que você é hoje, né? É Foi. esse comportamento diferenciado de pegar teu carro, de ir, de fazer, de pagar os custos do teu bolso. E eu percebo isso na história dos alunos, dos empresários com quem eu converso. Eles não eram empregados normais. Eles não eram É empregados que ficavam olhando o relógio para ir embora. Geralmente eram pessoas apaixonadas. verdade. A gente se apaixona, até esquece um pouco da casa, né? Tanto que quando a minha filha ela é psicóloga também. Quando ela foi escolher uma profissão, ela falou: menos farmácia. Eu não quero ser escrava como você foi escrava, como você é escrava. Deus me livre. Então a gente acaba exagerando um pouco, né? E o que aconteceu agora foi muito importante para mim, porque ela mora em Glasgow, na Escócia. Tenho a minha netinha, fez um aninho e as fronteiras abriram bem a tempo de eu ir. E eu consegui ir para lá, fiquei 15 dias, ninguém me ligou. Quando eu cheguei, estava vendendo mais do que quando eu saí. E eu falei: nossa, é tudo que a Carmen falava, aconteceu comigo. Eu não acredito nisso. Por isso que eu estou tão feliz. E na última live eu falei: ai, Carmen!
Tá vendendo mais. É que não deu tempo de eu dizer que eu também viajei e ninguém me incomodou e todo mundo trabalhou. É muito bom. Quando as coisas estão organizadas, né, elas realmente funcionam. Desde quando você me conheceu, por que que É você verdade. se interessou? O que eu falei que te chamou a atenção? Eu estava atrás, eu já olhava no Instagram, gostava, né? Eu já fazia mais de um ano, ou 2 anos, eu acho que eu te sigo. Mas eu estava sofrendo muito. Parece mil maravilhas, né? Ah, e agora tem tantas farmácias em vários estados. Vocês não sabem quanto eu fui roubada. O quanto eu tive de dívida. Nossa, esse ano que eu estou pagando as dívidas que eu tenho, com esse lucro que a Carmen me ajudou a aparecer, assim. Mas, gente, é horroroso. Você perde o cabelo fica branco, porque tem uma hora que você diz, mas eu estou trabalhando tanto e cada vez eu tenho mais dívida do que dinheiro, né? Então, foi por isso e eu vi que todo o meu erro estava no funcionário. Eu não conseguia cobrar, eu sentia vergonha de cobrar, né? Quando eu cobrava, eu explodia, daí o cara ficava pior ainda, porque ele ficava ofendido, né? Então, essas coisinhas, eles não sabiam o que tinha que fazer direitinho. Eu tinha montado um super livro com todas as tarefas, mas eu enrolei tanto. Eu botei um monte de coisa, botei que não podia faltar, botei que dos uniformes, em vez de eu deixar uma coisa enxuta que ele conseguisse absorver, eu dava para cada um 3, 4 páginas, né? Eu Então, lembro, eu lembro quando você encaminhou na aula, porque era lindo, né? Você via que tinha sido feito pelo é marketing, então tinha desenhos, imagens, mas tinha tanta coisa. tanta informação, que ia ser muito difícil alguém ler tudo aquilo. Então É, era assim, era uma obra de arte. Tinha as ilustrações, tudo aquilo que o empregado pode fazer, tudo aquilo que o empregado não pode fazer. Tinha a missão da empresa, a visão da empresa, assim, graficamente falando, era uma obra de arte. Mas na prática, o é, empregado não lê, né? Ele não lê tudo aquilo exatamente. e ele não absorve, não entende. E pior, ele chega na frente do juiz e fala assim: a dona Annelise deu um livrão assim para eu ler e fez eu assinar. Você acha? Nem li nada, tinha que assinar, eu estava nervoso. E aí o juiz já nem Exatamente. considera. Não Eu é? leio. E eu até trouxe aqui, ó, para mostrar. Deixa eu ver se dá para mostrar. É aqui, até risquei, ainda tem mais para riscar. Esse era o antigo. Esse é uma Aham. página. Tem 2 páginas para o pobre do funcionário decorar e saber tudo que ele tinha para fazer. Já risquei até várias aqui. E daí, olha o atual. Deixa eu pegar aqui. E tudo isso assim que ele é contratado, né? Já É, chega, ele tá nervoso, não sabe nem onde é o banheiro, ele quer ele ir no promete banheiro. tudo mais um pouco, depois esquece. Olha como é que ficou. Não é? Aham, Isso aqui ele vai saber. E isso aqui ele escreveu com a gente. Né? No call aham. center foi assim, acho que umas 2 semanas. Faz, daí fizeram tudo errado, fizeram misturando com valores. Faz de novo, vamos lá, é assim, é assado. Eu acho que deu umas 2 semanas até fazer uma coisa que todo mundo estava feliz, que estava claro que tinha para fazer. Então, parece fácil também. Aplica isso, aplica aquilo. Mas, gente, a gente vai errar, os funcionários não vão entender. Né? Mas se você persistir, faz de novo. Vamos, olha, gente, não está bom. É assim que eu preciso disso, disso, disso. Vocês também, é para a segurança de vocês, para a minha também, né? E como você mesmo falou, a gente tem que, não pode assustar, tem que ir orientando até Pode chegar. comer, pode comer um boi inteiro, mas tem que ser um bife de cada vez, tem que ir cortando uma Exatamente. pessoa. Daí eles têm a direçãozinha deles, eles ficam até confortáveis, porque imagina se você trabalhar onde você não sabe exatamente o que você tem que fazer, até dá um medinho, né? Então, quando eles não têm mais medo, eles sabem o que tem que fazer, faz assim, né? Vamos lá. É verdade, porque quando a pessoa escreve, né, tudo aquilo que ela tem para fazer, ela começa a tomar consciência do que ela tem para fazer. E eu Uhum. falo isso nas minhas lives, mas é diferente quando o empresário vem e ele fala que ele aplicou isso e que isso realmente funciona. Porque quando você começa já a trazer as regras, né, as pessoas
que são do bem, elas falam, ok, tudo bem, eu não uso o celular mesmo, o problema é de quem usa. Agora, quem usa fica doído. Que história é É. essa? Por que que vai mudar? Por que que agora tem regra de celular? E não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Ah, quer saber de uma coisa? Me dá aqui minhas contas. E pede as É. contas, e ó. Aí que você vai Ai, limpando a empresa. aí, ó, e limpando sem custo, né? Porque para mim era muito normal ter esse custo, assim, eu já estava resignada que uma boa parte do lucro da empresa seria para a demissão. E os últimos foram embora rapidinho. E o último ainda que a gente contratou, muito maravilhoso, sabe? Mas eu acho que a gente errou em alguma coisa que acreditou muito nele. Ele não durou 3 meses, ele mesmo pediu. Então, agora tá ótimo. Parou, eu parei de sangrar. Que bom. Eu acho que assim, quando a gente enxuga a casa, né, e para de trazer gente ruim, aí é só organizar os que estão lá, começou a colocar as regras, eles vão saindo. E aí, ao mesmo tempo, as próprias regras também vão filtrando os candidatos. As próprias regras, quando eles olham, nossa, mas essa empresa tem tudo isso de regra? Tem. Eles Verdade. mesmos já começam a escapar, né? Eles mesmos já saem assim, né? Que É, legal. já no primeiro, quando a gente começou a falar das missão, visão, né, valores, primeiro, antes de tudo, você mandou a gente enxugar, né? Aqui a missão. Me E fica, lembro. não é? E o nosso ficou super. É o que a gente, é o que a gente vive no dia a dia, né? Que é proporcionar saúde e a qualidade de vida, é porque a gente colocou na nossa visão que a gente vai ter o melhor ambiente de trabalho, né, para os nossos empregados. Então, por isso que essa qualidade de vida, e também porque se você tem saúde, você tem qualidade de vida, né? Mas a Aham. visão, a gente falou muito com eles. Até você falou, Nelly, isso aqui 2030 é muito tempo, né? Porque a gente quer ser a maior farmácia de manipulação em 2030. Então você falou muito longe. Daí, para eles, a gente tem já certinho o que vai ser até 2022, o que vai ser até 2027 e 2030. E a gente fez com eles, a gente fez com os gestores, né, com os coordenadores. Então, Aham. já eles já estão mais empolgados com a gente, né? E a E é gente vê interessante. que a gente vê Desculpa. quem brigou, que não queria fazer, que não queria sentar, já não é aquele cara que a gente pode investir, que sabe que vai embora, e foi, né? Começa a vir à tona quem é quem, né? É. E essa questão da visão, da missão, muitos empresários deixam isso com marketing, acha que é coisa de marketing. Marketing faz o seguinte: se você abrir o site da Petrobras, vai ver que lá está escrito algo do tipo transparência, idoneidade, respeito, e fica aquela coisa sem sentido para a empresa. Então, é o empresário que tem que saber por que que ele começou sua empresa. Quando a É. gente vê de forma simples, né? Que a missão da empresa é estar relacionada a levar saúde, a proporcionar saúde. Você já começa a identificar quem é o perfil de pessoa que vai trabalhar contigo. Não Uhum. dá para ter uma pessoa que também não tem esse mesmo foco, que também não acredite na saúde, que também não acredite, né? Que é possível ter saúde, ser saudável e que tenha opções saudáveis na sua própria vida, porque vai destoar. Imagina você contrata uma pessoa que está lá fumando, vai atender os clientes. Ele não está fumando porque no trabalho é proibido, mas aquela voz de fumante, né? Assim, Verdade. aquela coisa, né? Imagina, daí as pessoas, nossa, a farmácia proporciona saúde e tem pessoas assim que não cuidam tanto da sua saúde, né? Uhum. Então, fica difícil até para eles venderem, né? Eu me lembro de uma aluna que eu tinha que ela fazia o seguinte, ela passava a prova para as pessoas para que ela tem loja de produtos naturais, então ela vende muitos farinhas e coisas assim, né, relacionadas com produtos naturais, sementes, várias coisas também. E aí ela passava prova para as pessoas que ela contratava. E ela ficava mandando textos para eles no WhatsApp para eles estudarem. Eu falava, tá bom. E quando eles fazem a prova, qual é o resultado? Péssimo, não sabem nada, não sabem a diferença de uma farinha de uva para que serve com uma farinha de marca peruana, né? Então, o resultado é péssimo. Eu falei, tá, e aí o que que você faz? Eu marco outra data para a prova. E aí eu mando mais texto.
Ai, Eu ai. me lembro que eu falei assim, não seria melhor você fazer assim, começar lá na seleção e já contratar aquelas pessoas que gostam, que sabem para que serve a maca peruana, que sabem para que serve o ginseng, que sabem para que... Não é melhor você já ir procurar, tipo, nesses empórios, restaurante de comida natural, coloca um cartaz de que você está procurando pessoas para trabalhar. Não seria melhor você procurar os seus atendentes já nesse ambiente do que você trazer atendentes de outro ambiente e querer que eles entendam? Porque ela tinha pessoas assim muito jovenzinhas que não iam aprender. E aí ela chegou à conclusão de que o cliente dela tinha mais idade e que nem gostava dessas meninas tão jovenzinhas, muito rapidinhas, e ela começou a contratar mulheres mais velhas, Olha, mulheres acima de 40 anos para atender na farmácia não, para atender nas lojas de no produtos empório, né? naturais, no empório dela, e aí ela passou a ter um resultado muito melhor, porque ela descobriu que as clientes dela eram mulheres de mais de 40 anos. E quando ela põe mulheres de mais de 40 anos, elas se sentiam muito mais seguras para comprar. E eram mulheres que também consumiam aquele produto, Uhum. né? Então, É quando um, a gente entende o negócio da empresa, o perfil do cliente, aquele início, né, do nosso programa, foi. quando a gente Que a gente entende mandou aquilo, questionário para os clientes. não é? Que manda um Uhum. questionário para os clientes e que realmente faz, né, esse questionário, dá importância para ele, a gente começa a entender o perfil do cliente e automaticamente a gente tem o perfil do empregado. Uhum. É, Exatamente. é simples, né? Mas muitas vezes o empresário acha que não precisa. É, aqui também, a gente descobriu que nós também, o nosso são mulheres, mas de uma faixa de 30 até 50 e pouco são as que mais compram. E compram para os maridos e compram para a mãe mais velha, né? Mas a gente tem, acho que isso é a maioria, mas 30% a gente tem de homens. E esses homens, eles são os melhores clientes, eles parcelam um pouco, eles gostam de à vista com desconto, né? Então a gente começou a ver quais as preferências. As mulheres já gostam de bastante parcela, quanto mais parcela a gente dá, menos desconto ela pede. Então a gente foi vendo por causa dessa pesquisa que a gente fez e depois fomos ver como que eles compram. E até agora a gente já está ensinando o call center a conversar com elas, né? Senhora, né? No, muito pouco falar o nome, elas dizem, não, me chame pelo nome, mas se eles começam com senhora primeiro, é um respeito. Então daí elas se abrem, sabe? Então foi muito Uhum. interessante que eu tinha uma ideia, mas a gente também não sabia se era. E foi muito bom conhecer o meu cliente, saber como é que ele é, como que ele gosta como ele gosta de comprar, né? Quais as preferências. Então, eu adorei. E a gente demorou para fazer esse questionário. Você falou, eu acho que a gente ficou, acho que uns 3, 4 semanas atrasadas, mas daí a gente implantou, foi muito legal. Amei, amei. E agora a gente está treinando isso, treinando como que os atendentes falam com eles, né? E eu acho que um grande ganho, né, desse questionário para saber qual é o negócio da empresa é também os elogios. Porque quando você compartilha com a equipe os elogios, eles se sentem realmente participando. Eu estou vivo, alguém me enxergou. Ah, Alguém me verdade. enxergou, né? Então eu acho que isso também traz um ganho no resultado deles, porque se alguém me enxergou, eu quero que mais pessoas me enxerguem. Então, se eu estou fazendo bem meu trabalho e eu quero que mais pessoas me enxerguem, eu vou me dedicar mais para fazer melhor. Então, eu acho assim, quando a gente pergunta para o nosso cliente sobre por que, que ele tem esse benefício de comprar, por que, que ele escolheu a gente, qual o benefício que ele vê em comprar da gente, ele começa a falar. E essas informações valem ouro, né? Valem ouro essas informações. É por isso que eu gosto de começar o programa sempre vendo a missão, visão, valores e qual é o negócio. Porque isso tudo vai traduzir no perfil da pessoa que a gente tem que contratar para a nossa empresa. Ah, e agora que eu lembro que eu lembrei que foi você mesmo que fez essa ideia dos elogios. A gente tem um grupo, né, de mais comercial assim deles, do call center, e daí quando a gente não esquece agora de printar os elogios.
como essa gente fica feliz, como eles ficam motivados quando o elogio deles não fica só para eles ou naquele momento. Quando é publicado no grupo, quando a gente fala, olha que bonito, e além do elogio, a gente pega como ele fez para passar para os outros replicarem. É muito legal isso. E agora que eu lembrei que realmente foi você que deu essa ideia, e a gente faz muito hoje, e já virou automático. Logo que eles recebem elogio, eles já printam e já mandam para o grupo, e a gente já estuda e todo mundo dá parabéns. Nossa, é muito legal. E vamos falar a verdade, quem é que não gosta de elogio? É verdade. Eu lembro o dia que eu estava na live e de repente apareceu a Annelise. Carmen, aumentou 60% o faturamento da minha empresa. Eu, oi? É um elogio, né? Tem uma pessoa aqui perguntando, dizendo que ela tem muita dificuldade para implantar as regras. Você quer contar um pouco mais sobre as regras? Você não pode ir lá e fazer as regras da sua cabeça. Você tem que sentar com ele e começar a dividir com você. Vamos montar as regras, essa e essa e essa. Daí alguém fala uma besteira, daí você vai lá e assim, mas isso que você está falando, será que se aplica? Olha, pessoal, o que vocês acham da ideia da Maria? Eu acho isso, mas se vocês acharem outra coisa, então você tem que construir com eles. Porque dá uma vontade de sentar e fazer sozinha essas regras e colocar. Ai, como é gostoso! Não dá vontade de fazer sozinha? É É muito chato mais rápido, sentar, né? É muito mais convencer. rápido. Exatamente. Sozinho Então, você vai lá, senta, faz rapidinho, assina todo mundo aqui e pronto. é tão Agora, junto com a gostoso, né? Teu sonho no papel. só não funciona, né? Mas não tem jeito, eles lutam contra, vira uma questão de honra para eles. Então você Uhum. tem que sentar e tem que fazer com eles. E você tem que discutir as regras e tentar implementá-las. E mesmo eles fazendo, eles não vão no começo. Alguns já incorporam, mas a maioria ainda vai dar aquela testadinha. Daí você vai lá e você diz, lembra dessa regra? Está aqui ó, na parede que a gente fez. Não está cumprindo, vamos lá. Ó, agora é uma repreensão oral, tá? Mas é só para te orientar, Lembrar, só para só te para te lembrar. lembrar, só para te orientar, né? Não é como você fala, no sorriso, feliz. Lembra da regra que você mesmo fez? Então, vamos lá, de novo, vamos lá. E daí vai. Daí, na segunda, quando ele vê que ele não pode mais escapar, ou ele vai embora, ou ele começa a fazer. Porque até para eles é ruim sair do normal deles. Quando ele vai para algo que não é o dia a dia normal deles, que ele tem que fazer uma rotina diferente, é um pouco chato. Mas se você insiste, daí vai, porque ele mesmo fez. Então ele não pode dizer que ele não pode fazer. E as duas situações são positivas, né? Porque se ele sai, saiu, recebe lá o mês que trabalhou e tchau. E se ele fica e cumpre as regras, também é positivo, porque esse é o objetivo. Então, quando a gente começa a organizar a empresa, né, é isso que acontece, esse é o resultado. Ou as pessoas vão se adaptar, ou elas vão recuar e falar, não, eu não quero, tal, não é isso que eu quero. E diga uma coisa, qual foi a primeira que você começou a implantar? A gente implantou a de horário, a primeira foi de horário. E deu, e O que deu, e deu o estava que falar. acontecendo com os horários antes? Ah, e eles atrasavam e depois eles saíam mais tarde. E eles mesmos compensavam as horas deles sem Um banco de falar com a, horas. com a Camila do RH. E tinha gente que estava fazendo um horário a mais, assim, a gente via pela produção, né? Que durante o dia inteiro ele fazia bem pouquinho, chegava, quando virava hora extra, daí ele começava a fazer. Então, a primeira foi Olha, as horas extras, a segunda foi o uniforme, que não tinha jeito de trazer, não tinha jeito de trazer, não tinha jeito de cuidar do uniforme. A gente dava as camisetas, tinha alguns ali que não dava 3 semanas, estava tudo desgastado, sabe? E daí a terceira foi a do celular. e como foi a do celular? Que a do celular é polêmica, né?
No laboratório foi super bom, porque eles já mais ou menos a gente não deixava, porque é risco, né? Você ficar com o celular e ter que pesar lá miligramas, microgramas. Agora no call center eles falavam assim: não, mas está desligado aqui no meu bolso. Nossa, como que é Eu uma avisei que luta. eles iam falar isso. Eles são viciados, viciados. Eu acho que ainda hoje tem gente que esconde no celular no bolso ainda, ou dentro do corpo, assim. São jovens, né? É incrível como não conseguem ficar sem o celular. Mas quando começaram a usar muito menos celular, a produção explodiu. Nossa, foi aí que começou a aparecer. Porque daí eu comecei a crescer e não precisei contratar mais gente. E o lucro veio. Nossa. Pessoal, vocês ouviram isso? Tem certeza? Tá todo mundo quietinho na live, tá todo mundo quietinho. Normalmente tem muita pergunta na live, hoje não tá ninguém perguntando, tá todo mundo quietinho, né? Vocês ouviram? Simplesmente ela tirou os celulares e as pessoas começaram a produzir mais. Imagina quanto tempo não se perde ao celular. A gente perde muito mais que 10 minutos, mas eu sempre faço essa conta que 10 minutos ao celular simplesmente é 1 hora no final de uma semana, porque são 6 dias, 60 minutos. 4 a 5 horas por mês. 4 a 5 horas por mês. Nós estamos falando de 50 horas, uma semana trabalhada por ano. Se a pessoa ficar 20 minutos no celular, 2 semanas. E às vezes a gente não consegue tirar 2 semanas de férias. É justo isso? Exatamente. É justo? E ele só de ficar o celular tem. Então tem algumas funções que de verdade a pessoa gasta um tempo ao celular que ela já está tão viciada que nem ela percebe. Ela acha que ela só deu uma olhadinha no celular, né? Mas não foi assim. E aí você chegou a precisar aplicar alguma advertência, alguma coisa quando você. Precisa, E precisamos. como Porque é que foi? eles estavam tão acostumados, porque eu fico com o celular, porque eu tenho que ficar publicando, né? Para crescer, para ter engajamento, eu preciso publicar o que eu estou fazendo, preciso publicar os produtinhos. E eles estavam tão acostumados com o celular que eles mesmos comentavam, os meus funcionários comentavam no meio da tarde, ficavam conversando comigo no Instagram. Para você ver que tinha já perdido totalmente a vergonha. Precisou, sim, precisou. Teve um lá que quase a gente botou em suspensão, porque ele não aceitava, não aceitava. Mas deu tudo E hoje? certo. Ele Hoje está deu. na empresa ainda? Esse tempo está. Um que reclamou não foi embora. Dois, uma menina e um rapaz. Agora, esse, o que mais brigava era vício mesmo. Era vício, exatamente o que você falou. Ele achava que estava tudo certo, que ele dava conta. Só que no call center você tem, além do telefone, além do programa no computador, a gente tem, cada um tem um celular, né? Porque trabalha muito por WhatsApp, e esse WhatsApp ele se liga com o sistema, mas você precisa ainda ficar muito com o celular. Imagina você ficar com o seu celular e mais o celular da empresa. Só não tem jeito, né? E Tem que. agora vamos tentar adivinhar. Será que eles deixavam um amigo esperando ou o cliente? Imagina, né? Imagina. Você tem lá 2 celulares, 2 WhatsApp chegando mensagem. Quem que você vai deixar esperando, né? Então, nós precisamos deixar as regras muito claras. A Elisiana está pedindo para falar um pouco mais sobre a questão do celular. Elisiana, o que que você gostaria de saber exatamente sobre a questão do celular? Porque para algumas empresas talvez não faça nenhuma diferença, né? Talvez para o Google eles possam ficar o dia inteiro ao celular e tá tudo bem. Mas às vezes para uma empresa que precisa ter um nível de produtividade mais alto, simplesmente a pessoa ficar lá ao celular, no celular particular, né? Ou se você tem uma loja, imagina, chega alguém para ser atendido e a pessoa tá lá. Ai, já vai, viu? Já vai. Já pensou, né? Muito desagradável isso. E a regra do celular, quem coloca é a empresa. E ela é muito simples. A partir de hoje, ninguém mais usa celular. É a partir de hoje. Esquece tudo que já aconteceu e a partir de hoje, né? E essa é uma regra para se colocar. Como você fez para desenvolver a política? Você chamou as pessoas, chamou os líderes? Quem que você chamou para ajudar a escrever?
a gente pegou aquele livrão onde já tinha essa política que ninguém lia, né? Pegamos Uhum. essa política, falamos com as farmacêuticas por causa do laboratório e com o coordenador do call center, né? E a gente que fez, depois ele levou para o pessoal também, para o pessoal fazer com eles, dar as ideias. Na hora do almoço a gente pode ligar o telefone? Claro, o seu almoço é seu, a gente não pode interferir, né? Então, com certeza, a gente tem a sala de almoço lá onde está todo mundo assim, ó, ninguém se conversa mais, se conversam por celular ainda. Então, foi assim, foi escalado. Eu peguei o que já tinha, a gente deu aquela modificada com o coordenador e depois com o pessoal os trabalhadores mesmo, os empregados. Daí, a diferença também é que, assim, tava eu e a Camila, duas loucas, correndo atrás de gente com celular, espiando, assim, para ver se estavam ou não, que daí a gente ia lá, conversava feliz e faceira, né? Querido, vem cá! Querida, É. assim. Mas o coordenador, até que o coordenador de call center, ele é bem decidido, mas as farmacêuticas, elas tinham vergonha, ou elas diziam, ai, mas por que eu tenho que aplicar uma advertência neles? Eu disse, porque é a sua obrigação. É a sua obrigação aplicar advertência. Você tá orientando ele. Você não precisa brigar, né? A gente ensinou, mas não queriam. Daí o que a gente teve que fazer para os coordenadores? A gente começou a aplicar advertência para os coordenadores e advertência por não cumprir a função de orientar os empregados. Daí sim elas começaram a fazer. Vê a dificuldade? Eu acho que você está perguntando porque a gente tenta e esbarra em tanta besteira por causa de uma política de celular. Você vê que o seu gerente, seu coordenador, ele tem essa trava, ele acha que ele vai ofender a pessoa porque ele está aplicando advertência, que a pessoa não vai mais falar com ele, entende? Mas se É uma você orientar, cultura errada, né? É uma é, cultura da advertência errada. E não é só na empresa familiar. Grandes multinacionais também. Eu tenho um cliente que é uma multinacional com 2.700 empregados. E o que aconteceu? Nós tivemos que fazer todo um trabalho com os gerentes e com os supervisores para ensiná-los a mudar essa cultura da advertência. Porque eles não aplicavam e eles também eram muito reféns da equipe. Por exemplo, eles tinham feito excesso de horas extras, eles já estavam com uma liminar na justiça. O presidente da empresa podia ser até preso por excesso de horas extras, uma multinacional alemã. E aí eu me reuni com todos os gerentes para entender o porquê que tinham as horas extras. Eles simplesmente não sabiam de nada, então fomos nos reunir com os supervisores e trouxemos os gerentes junto, até chegar em quem é que liberava a hora extra. Aí, quando chegou nos supervisores, eles falavam assim: ah, mas é porque se eu não deixar ele fazer hora extra, ele não vai trabalhar direito durante a semana. estão falando que o nosso lá só trabalhava bem quando entrava na hora extra? Daí eu falei: tá bom. E aí, então, se o presidente da empresa for preso, né, você vai lá na cadeia e explicar isso para ele. Lógico que não ia acontecer isso, mas existia uma liminar do juiz, uma ordem direta do juiz, que eles estavam proibidos de fazer horas extras além do horário tradicional, normal. Mas as respostas que os supervisores davam, né? E assim, e você não aplicou uma advertência por quê, né? Não, mas é porque se eu aplicar uma advertência, ele não trabalha mais, você não está aqui na minha pele, você não sei o quê. Então, nós tivemos que ficar 6 meses nessa multinacional, simplesmente treinando esses supervisores a mudar a cultura. Não é fácil. E eu estou falando assim de engenheiros, né? Pessoal que teoricamente deveria saber que é assim que as coisas funcionam, mas não sabem, não sabem. E a empresa familiar, muito menos. A empresa familiar, o dono da empresa, ele acha que ele não pode fazer nada na empresa dele, que todas as leis são para proteger os empregados. São mesmo, mas você pode fazer a direção da É, empresa, né? Isso você é pode seu fazer, dever, né? né? Isso você pode e deve fazer. E eles deixam de fazer. Então, eu percebo, Annelise, o mesmo comportamento, desde grandes multinacionais até as empresas menores.
E o ganho que a gente tem quando a gente começa a dirigir a empresa, até os empregados se sentem mais fortalecidos, se sentem mais seguros quando a empresa tem regra. Porque ele já sabe o que Exatamente. ele pode, o que ele não pode, para onde ele vai, o que ele tem que fazer para ser promovido, né? Tudo isso, ele passa a ter tranquilidade na empresa onde ele está. Tem bastante gente, agora começaram a falar. Agora começaram a falar, o pessoal Para aqui. você ver o poder de uma advertência bem dada, na segunda unidade, na Vila Romana, a gente não tinha a mesma produtividade que tinha aqui. Aqui se fazia, menos a metade das pessoas, a gente fazia muito mais do que eles. E a gente viu que era porque a gestora farmacêutica, ela gritava e brigava com eles, mas não registrava nem Advertência? ofendia, mas nem advertência oral e nem advertência escrita. Tanto que ela começou a receber. Daí, como a gente via que ela não estava dando conta, eu mandei a dos Jardins para Vila Romana para ensiná-la a fazer a advertência, né? Porque a advertência, você, além de explicar direitinho o que a pessoa não fez, você tem que explicar também o que ela está prejudicando. Né? Se ela não está fazendo a quantidade normal, né, de manipulações do dia, ela vai, além dela não cumprir com o dever dela, ela está prejudicando os outros funcionários que têm que fazer a mais o trabalho porque ela fez de menos. Então, quando você explica isso, que você está advertindo porque você está cuidando dos outros funcionários não serem explorados, você também ganha. Ela começou a aplicar uma advertência, outra, e ela mesma falou, olha, ela ainda deu uma mentidinha, a legislação do trabalho mudou, viu? Agora não é justa causa só roubo, justa causa é você não obedecer à diretoria, sabe? Mudou! Ela deu um sustinho neles. Eles começaram a primeiro, não ficar ofendidos, né? A gente tem todo o cuidado para explicar de um jeito elegante, olhando para a pessoa, conversando com ela e explicando o que ela fez de errado, explicando que ela fazendo isso, ela está prejudicando os amigos. Então, é isso que começou a dar certo. A advertência bem aplicada é aquela que a pessoa agradece, né? É que você Agradece. fala, isso é Então você mesmo. explica, você fala, olha, eu estou preocupado com a sua saúde, com a tua família, né? Que você tem que chegar íntegro na tua casa e por isso você deve usar seu protetor auricular, sua máscara, máscara de Covid, não importa. Mas você sempre tem que trazer a pessoa em primeiro lugar. Quando você faz isso, a pessoa se sente realmente importante, o que é de fato. O que é de fato. Então, muito mais importante do que ele estar utilizando o óculos de proteção, a luva, o uniforme, é você dizer para ele o quanto ele é importante dentro desta necessidade. Porque todos estão trabalhando e você está ao celular, você sobrecarrega os seus companheiros. E não seria justo da minha parte se eu não aplicasse uma advertência para registrar que eu estou preocupada com você e com os outros companheiros. Muda o cenário do que você ir lá e ameaçar a pessoa e falar, eu vou te dar uma advertência. Nossa. E aí, quando você me fala que ela gritava e xingava, né? Assim, criava aquele clima com os empregados, ela está comprando uma briga de braço, né? Porque Exatamente. aí Daí o que eles eles querem. faziam? Cruzavam os braços, né? Aí, é verdade. Aí que eles querem provar mesmo. O Roger está aqui Verdade. perguntando se tem algum documento, né, que faz para retirar o celular. Sim, você vai escrever Sim. toda a política, todas as regras. Primeiro que eu não gosto de chamar nem de política de celular, porque hoje em dia tem celular, né, no pulso, tem corrente com celular, tem óculos com celular, daqui a pouco vai estar na pele, né, o celular. Então eu já chamo política de aparelhos eletrônicos, né, que fica muito mais amplo. E lá você tem que escrever tudo, onde que o celular vai ficar guardado, se você vai dar um armário para a pessoa, não vai dar o armário, o que que vai acontecer, né? Então lá já tem que ter tudo isso escrito. Se a pessoa vai portar o celular, porque ela fala, ah, tá no meu bolso, mas eu não estou usando. Mentira, né? Mentira. É. Se ela vai poder carregar o celular, às vezes ela deixa carregando na mesa do lado dela. E aí você vai chamar atenção? Não, 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 tá só carregando, né?
Então, a gente tem que deixar tudo escrito na política. Vai ficar no armário? Tem que estar desligado. Você quer trazer para a empresa? Se roubarem, o problema é seu, a empresa não tem responsabilidade. Tem que estar escrito. Esse é um documento, Roger, que você cria esse documento e tem que estar tudo escrito lá. A Nilza, que é a nossa aluna, que já fez live também comigo, né? Ela disse que ela aplicou algumas advertências e o resultado foi super positivo. A Nilza também contou na live a diferença de comportamento quando você aplica a advertência da forma correta. Sem Uhum. ameaça, calma, na categoria, né? Tem uma aluna que fala na categoria, Por né? dentro você Então, está xingando de tudo, mas por fora você está rindo, chamando ele de amigo. Vamos lá, a gente vai fazer certo. Agora, entendeu? Você lembra de novo? Então, daí vai dar tudo certo. É o é, jeito. Mas tem que estar e escrito. E a gente ainda, para ele no começo, eu acho que o do uniforme já nem tem mais, o de celular tá. Mas a gente pregou na parede. aham. Às vezes a gente faz isso quando a gente cria as regras, a gente inicia colocando mesmo alguma coisa na parede para lembrá-los. Daí depois, quando tudo está mais calmo, tranquilo, a gente troca pela próxima regra implantada. E assim a gente vai mantendo na memória visual deles aquilo que eles já sabem que não pode fazer, né? Aquilo que eles já sabem. E Então, não ter Roger, preguiça de repetir. Repete, 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 para entrar neles e para virar algo rotineiro deles. cultural, é. É, E aí se transforma na cultura da empresa. Passa a ser rotineiro, eles se acostumam, né? E aí fica a rotina da empresa. Muito, muito legal. Tem uma funcionária que só chega atrasada, né? A Dila, ela tá comentando. Na hora de saída, ela quer ficar até mais tarde, né? Quando já não tem mais nem movimento, aí ela quer ficar. E ela sempre falta, sempre que tem um feriado, né? Ela vai lá e falta na emenda do feriado. Facinho, né, de resolver? claro, e você tem que falar que o que ela está fazendo, ela faltando, ela está prejudicando, além da empresa, ela está prejudicando os outros empregados, porque está sobrecarregando os outros empresários. Daí, ela fez na segunda vez, daí já não é mais isso. Daí você, como a Carmen ensinou, ela já está enfrentando o seu poder diretivo. Então, ela não pode ficar mais tempo que isso. Se ela enfrenta o poder diretivo, você pode despedir-la. Sim, porque você não consegue dirigir a empresa. É, Você tem o poder de dirigir a empresa. E ela está lá enfrentando, ela está ali fazendo isso. Então, como é que você vai dirigir a empresa? Agora, o problema é quando a gente não faz nada. Só é, fala, 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 porque aí você deu perdão. é. O juiz entende que você concorda que ela chega atrasada. Então, você não pode chegar lá amanhã, ela se atrasou, e você vai falar assim: ah, eu assisti a live, a Annelise e a Carmen disseram que eu posso te dar uma É verdade. advertência e eu vou te dar uma advertência. Não pode mais, não pode mais. Por quê? Porque você perdoou, perdoou, você concordou, você não fez nada, você só ficou doente por dentro de raiva. Então, agora, para que você possa aplicar a advertência, você vai ter que criar uma regra. Aí você vai sorrir, você vai falar a partir de hoje, o nosso horário de trabalho é este, escreve toda a regra, documenta, assina a regra, aí você volta a ter o controle de poder aplicar a advertência e documentar. Mas a advertência não é punição, é só para lembrar a pessoa e trazê-la de volta para o contrato de trabalho. Então, fiquem bastante atentos, porque se vocês já perdoaram, não dá para chegar lá amanhã, assistiu a live e quer aplicar tudo. Aí você vai ter que criar regra. Mas tem coisas que são assim, a pessoa falta, né? E ela tem um contrato de trabalho de trabalhar e não de faltar. Então é muito importante você documentar quando ela falta e não traz um documento que abone a sua falta. Super importante isso. E Olha como aqui. você falou, e a gente tinha, e eu vi que os nossos outros colegas da turma também tinham, a gente pega do contador e embaixo vem um monte de lei, né? Assustando eles e até a gente, né? Então a gente tem que tirar tudo isso, né? Porque isso também caracteriza algo que você está dando um monte de advertências porque você já está preparando uma demissão. Tem que tirar tudo isso e deixar algo mais leve, né? Mais Aham. orientativo mesmo. De preferência, você mesmo escreve e um único motivo.
Eu sempre lembro a primeira advertência que eu fiz, que eu escrevi umas 4 páginas. Eu estava com tanta raiva. E eu ia escrevendo tudo que aquela pessoa fez desde que ela entrou na empresa. Não tem nenhuma validade, não serve para absolutamente nada. Agora, Annelise, olha que judiação. A Marta disse que ela teve que dispensar um empregado porque ele era viciado em redes sociais. Olha, Você faz assim, teve que tem que, dispensar, Marta, aí você imagina, pagou 40% de multa de fundo de garantia. Você pagou um mês para ele ficar na casa dele, nas redes sociais. com certeza. Ele vai receber o aviso prévio para ele ficar na casa dele, nas redes sociais, e depois o seguro-desemprego. Não façam isso, gente, com o dinheiro de vocês. Olha só a quantidade de rescisões que a Annelise economizou colocando É. as regras. Se você coloca as regras, retira os celulares das pessoas, né? Acabou. Simples assim. Simples assim. E Você esse retirou dinheiro o a gente celular, guarda para viajar. isso mesmo. Porque aí você vai ter férias, né? Vai ter férias. A Idelma, né, que também é a nossa aluna, uma funcionária dela, né, no caso, sempre chegava atrasada. E depois ela queria descontar o atraso no almoço. E ela explicou para ela que não, que a hora de almoço é um direito dela. Olha que jeito bonito de explicar. Verdade. Entende? Olha que bonito. A hora do almoço é seu direito. E a partir de hoje, se você continuar chegando atrasado, vai ser descontado. Parou, nunca mais chegou atrasado. Gente, não é Entende? porque a gente estava fazendo errado, eu também estava fazendo errado, ainda me pego fazendo errado. E o que a gente faz? Vai lá, cria a regra e começa tudo de novo. Então, não fica se martirizando porque você fez errado até agora. Agora que você entendeu, entra, faz o curso da Carmen e começa a fazer o que tem que ser feito. É porque a gente não sabia. Então, quando a gente se empodera, começa a entender que você tem esse poder diretivo, né? Então você começa a fazer. E não fica se recriminando pelo passado, porque eu fiz, você fez e o Brasil inteiro fez assim, entende? Só, Eu fazia. só precisa começar. Eu fazia assim também, porque ninguém ensina a gente a ser É, empresário. E aí a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, é muito difícil. A Tati aqui no YouTube, ela tá falando assim, ué, mas eu não posso dar uma advertência, né? Se a pessoa faltou? Depende, Tati. Se ela tá faltando agora e você tá percebendo que ela faltou, você vai aplicar imediatamente ao dia seguinte que ela compareceu ao trabalho. E tá tudo bem. Mas se ela sempre falta e você nunca fez nada, e de repente você assiste uma live, chega lá e aplica, aí não. Aí não. Porque ela vai falar assim, ué, com que bicho que te mordeu essa noite, né? Eu sempre faltei, nunca aconteceu nada e agora eu não posso mais faltar. Então é melhor você fazer como a Annelise disse, faz uma regra e depois dessa regra, aí você começa a colocar em prática e a documentar quando isso acontece. Pessoal, documentar em formato de advertência não é poder, é dever. É ter o dever enquanto empresário. e lembrar que algo muito importante é essa pastinha do funcionário, né, com os documentos, assim, com todas as advertências, mas que não pode ter, assim, documento de identidade, cópia de documento de identidade, cópia disso, cópia daquilo, e eu tinha tudo isso e não tinha nada de advertência, eu tinha tudo o contrário. Então, agora, para a gente é uma coisa assim, é questão de honra, ter todas as pastas organizadas, né, tendo a advertência oral, a gente coloca tudo pelo computador, a Camila, mas vai imprimindo e atualizando, e as pastinhas todas organizadas, gente, com todas as assinaturas, todos eles assinados, uma cópia, né, e o verdadeiro também está com ela das regras, né? As regras a gente assina tudo junto, mas fica a cópia bonitinha, alguém escrevendo. Então, lembrar disso, você tem que, é um capricho, você tem que caprichar muito na pastinha dos funcionários, porque isso vai te salvar depois. Mesmo porque, se de repente você recebe uma visita do Ministério do Trabalho, alguém te denunciou, alguma coisa assim, o empregado saiu bravo, foi lá, fez uma denúncia, e lá vem o fiscal. Ele vai te falar assim: olha, eu quero o contrato de trabalho daquela pessoa. E você tem que encontrar imediatamente e entregar para ele e mostrar para ele que aquela pessoa é registrada, que ela tem um contrato, que ela tem os oleritos, tudo que ela tem que estar ali
dentro daquela parte do processo dele. Eu me lembro de um aluno lá do Sul que ele disse que recebeu a visita e naquela época os contratos de trabalho dele ficavam todos no contador. Não é? Ih, lascou, né? E aí ele falou assim: "Ah, então tá no contador". Aí ele falou assim: "Olha, você tem 15 minutos para trazer". E aí ele saiu correndo, né, para ir buscar, saiu correndo para ir buscar os contratos. E caso contrário, a empresa dele ia ser autuada. E muitas vezes o empresário, ele nem sequer lê o contrato de trabalho. É super importante estar lendo, sim, o contrato de trabalho, né? É, porque são falhos. A gente ficou uma boa parte do tempo estudando contratos de trabalho, né, Carmen? E era cada susto, e os mesmos erros. A turma inteira estava com os mesmos erros no contrato de trabalho. Uhum. Olha, Carlos Campos falando chique aqui, né? Carlos Campos já traz o É. contabilidez dele, olha que chique, que é muito difícil calcular o custo, né? Que a empresa tem com multas, rescisões, ações trabalhistas, que esses valores eles saem da margem de lucro e reduz o capital da empresa. Então ele vai reduzir, na verdade, a empresa desvaloriza. Uma empresa que tem ações trabalhistas correndo é uma empresa que desvaloriza o valor da empresa. É porque ela queria que as pessoas que têm, no caso, MEI, né, que possa ser advertido ou coisas assim. Não, porque MEI é um empresário. Mesmo que você tenha um salão parceiro que permita que você tenha um MEI, MEI é empresário. Como é que você vai advertir o empresário? Não tem jeito. Você tem que fazer um contrato de trabalho desculpa, um contrato de empresa para empresa, CNPJ para CNPJ, com todas as regras dessa parceria comercial, porque são dois CNPJs que estão reunidos para fazer uma parceria. E somente quem pode contratar MEI é salão parceiro. Clínicas estética, ninguém mais. São somente clínicas estéticas, salão parceiro, é, cabeleireiro, manicure, é esse pessoal. Por quê? Porque é isso que diz a lei do salão parceiro e ponto. Às vezes as pessoas falam, mas por que eles podem e a gente não? Pergunta pro Temer. Quem fez essa lei foi o Michel Temer, não fui eu. Então eles podem e ninguém mais pode contratar MEI. Contratar MEI ou PJ é dar um tiro no pé. É você saber que ali você tem uma bomba relógio que tá a qualquer instante ela pode explodir. E ela pode É, explodir eu e o tinha prejudicado vai ser você. eu tinha uns MEIs também, a gente foi integrando eles, e agora a gente já não tem mais nenhum, mas você, além de agora tá tudo regularizado, você tá eu vou estar com aquela corda no pescoço por muitos anos, né? Rezando para não acontecer nada. É porque eles podem pedir até 5 anos para trás na justiça. Então, o quanto antes você regulariza a tua empresa, é um dia menos de risco, 2 dias, 3 dias, vai diminuindo o tempo, né, que eles têm para entrar na justiça. E é interessante porque às vezes eles querem ficar sem registro. Eles falam, ah, mas eu estou recebendo seguro-desemprego. Olha que tipinho bom que você vai trazer para sua empresa. O cara quer enganar o governo, ele quer enganar, fazer uma fraude de que ele está desempregado e ficar recebendo o seguro-desemprego. Imagina se ele se acha no direito, imagina o que ele não vai se achar no direito dentro da sua empresa também. Então a gente tem que Verdade. tomar muito cuidado, né? Olhar todos os detalhes. A pessoa que fala, ah, mas eu queria ficar sem emprego, sem emprego não, sem registro. Ah, eu queria ficar sem registro, porque aí eu ganho mais. Não entre nessa. Essas pessoas que elas já chegam querendo fazer as coisas erradas, imagina de que forma que elas não vão fazer na tua empresa. Vai fazer errado também. E depois você vai chorar, vai falar que a lei protege só os empregados e tá, tá, tá. Aí, ó, eu não vou te dar meu ombro. Eu É, não vou dar meu ombro, porque eu tô avisando. Eu tô avisando que essa não é a forma correta de se porque fazer. eles são encantadores, são seus amigos, acham você maravilhosa, até você despedir ele. Quando você despediu ele, daí acabou a Acabou. amizade, filho. Acabou a admiração. É pior que divórcio. É verdade.
Casamento faz festa, divórcio ninguém faz, a mesma coisa. Contratou, faz a integração, é aquela alegria, pediu a conta ou foi mandado embora, virou briga. Aí parte já para o litigioso, né? Aí eles já querem achar onde é que estão os direitos deles, o que foi isso, o que foi aquilo. Então, não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem jeito. Mesmo que todo mundo esteja fazendo a coisa errada, veja se você vai poder pagar depois a coisa errada. Porque eu sei que as grandes multinacionais, elas cometem vários erros e várias ingerências. Mas se alguém entra na justiça, põe lá no passivo trabalhista da empresa e está tudo bem. Eles não se abalam. Agora, e a nossa empresa? De repente você recebe um processo aí, 100, 200 mil reais. Como é que a gente faz para pagar? Não dá, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ficar bastante atento a isso. Só queria dizer que Esse tempo voa. boa, que agora foi muito bom eu poder viajar, ver minha neta, ver minha filha, né? Agora, realmente provar para minha filha que com a minha neta eu vou viver mais a vida, vou vê-la crescer, mesmo longe, porque eu posso, já não sou mais escrava, né, do meu trabalho. Pelo contrário, agora a minha empresa trabalha para mim, eu não trabalho mais para minha empresa. E agora eu vou viver e desfrutar disso, né? Desfrutar desse meu empreendedorismo. Conseguir fazer isso, né? E isso foi muito gostoso. É uma realização, né? Eu fico muito, muito feliz e muito orgulhosa disso, que nem agora há pouco mesmo eu recebi uma mensagem, né, da Amanda. A Amanda fez 2 lives comigo. Ela fez uma live, ela tá lá no interior do Pernambuco, bem numa cidade bem no interior, e ela foi lá socorrer a mãe dela, porque o tio tinha roubado a mãe e a pizzaria, ela contou tudo isso na live, não é segredo, né? E a pizzaria, eles iam fechar e ela ia começar a vender bolo em casa e tal, e tinha 3 empregados e estava num perrengue. E aí passaram-se 3 meses, de 3 empregados ela já estava com 10 e contratando mais. Olha, é. E agora que já se passaram, eu acredito que 9 meses, ela mandou as fotos que a inauguração da pizzaria vai ser agora no dia 10, né? E eles estão casa nova, totalmente reestruturada, estão com o dobro de empregados agora, muita gente trabalhando e assim, indo super bem, super bem. Reformaram todo um prédio, né, que é a pizzaria deles agora, né? E ela mandou as fotos. Gente, eu chorei, porque tem as fotos dela, da mãe. Então, sabe, eu me sinto muito abençoada mesmo de conseguir alcançar empresários numa cidade que eu nem saberia falar o É, nome, porque é no interior do Pernambuco. Eu, como você em São Paulo, né, de pessoas verdade. assim, eu me sinto muito, muito abençoada de poder ter esse meu trabalho que chega em todos os empresários e alguns realmente acreditam. Né? E Então, como muda a diz, vida da gente, não só da empresa, né? Muda a vida da gente. A gente começa a viver mesmo, né? É uma delícia. como está escrito num livrão, né? O semeador saiu a semear. E todos os dias eu saio semeando. Todos os dias tem lá uma live, tem um vídeo, tem alguma postagem, né? Falando exatamente isso, lançando as sementes. E às vezes algumas sementes realmente o sol vem e destrói, ou vem os pássaros e comem, ou cai na pedra e elas não vão brotar. Mas algumas sementes caem em terra fértil. Isso me deixa tão feliz, mas tão feliz, porque é assim, não é a vida do empresário só que muda, muda a vida de todos os 90 empregados que você É, tem, que são 90 famílias que passam a ter mais segurança no emprego, que passam a estar mais felizes e ver um crescimento na empresa. Então, é muita gente, é muita alegria que eu não saberia nem colocar em palavras, de tão feliz que eu me sinto quando eu recebo alguém como você na live, ou quando eu recebo uma mensagem igual que a Amanda mandou. Ela mandou agora há pouco, tem um pouquinho antes da gente começar a live, eu estava aí chorando vendo a mensagem dela. E eu fico imaginando, Annelise, quantas pessoas você não transforma também com a tua profissão. eu me Incrível. realizo com a minha profissão. E agora ainda onde eu posso sentar, onde eu posso ter ideias, onde eu posso expandir mais e saber que as minhas ideias, os meus funcionários vão aplicar, nossa, é uma delícia.
Nossa, muito bom. Então, eu posso Você que me dizer ensinou. que linda! Então, eu posso te dizer que o objetivo do programa se cumpriu. Hoje você tem uma equipe que gera lucro e tem mais Exatamente. liberdade para você. Aham, tenho liberdade para viajar. Hoje eu sou a gestora, eu não sou a melhor empregada, eu sou a gestora, eu tenho melhores empregados agora de verdade. Então, tudo que você falou aconteceu. Que Aconteceu. incrível! Tintim por tintim. Você fez acontecer. Dizer que, gente, é de verdade e que, assim, tentem, a gente vai errar várias vezes, você vai ter que fazer umas 3, 4 vezes o que a Carmen fala, mas se você fizer, se tiver humildade para dizer, vamos de novo, até acertar, vai dar tudo certo e é rápido, acontece assim, ó, pá! Tentem, gente. Não se culpem tanto pelo que acontece. Aconteceu com todo mundo já faliu, todo mundo já se ergueu, todo mundo já foi escravo do funcionário ou mas é só você começar. Não fiquem dizendo, eu não, escondendo as fraquezas de vocês. Vão lá, façam direitinho o que ela fala. Não é difícil. O que acontece é que você vai ter que fazer 1, 2 vezes até acertar direitinho, que eu tenho certeza que você e a sua empresa também vão se mudar. E se todo mundo mudar, se todo mundo seguir a Carmen, o Brasil vai mudar, gente. Que linda! Mas não é? Assim eu vou chorar de novo, gente. Assim eu choro de novo. Muito linda. Muito, muito obrigada de coração por essa transformação e por ter compartilhado com todos os empresários que sim é possível deixar de ser refém da tua equipe, É. viajar e enquanto você está viajando, a tua empresa fatura mais. Quando você Uhum. volta, você tem essa surpresa. Eu descobri isso há muito tempo atrás e desde então o que eu mais faço é viajar. E quanto mais a gente sai da empresa, se a gente preparou a nossa equipe, mais eles crescem e eles assumem responsabilidades e eles ficam felizes. É Acredite em verdade. mim, eles não ficam assim com inveja porque está viajando, não, E a porque gente eles sabem também. que um dia vai chegar a vez deles também e que nesse Exatamente. momento eles são empregados e que talvez quando tinha a idade deles eu também não viajava, Uhum. né? E tá tudo bem. E deixar os seus empregados brilharem, né? Aham. Não, isso não é competição com você eles brilharem. Exatamente. Muito show essa mensagem.